O Corinthians, meus caros, enquanto tem esse papo de Pogba, Sérgio Ramos, Verratti, o Corinthians tem um alívio para pelo menos equacionar suas dívidas. O Perrone, o nosso Ricardo Perrone aqui do UOL, ele conta hoje que o clube está confiante em acertar o valor devido ao agente Juliano Bertolucci, que nos valores bate cerca de 78,2 milhões de dívidas do Corinthians apenas com o Juliano Bertolucci empresário, para você ter uma ideia do tamanho do buraco. O Corinthians procurou o empresário depois que ele pediu na justiça aquele regime centralizado de execuções, que coloca as dívidas todas num só lugar e dali vai tirando, entrando grana para ir pagando os credores. E ele ouviu do empresário que ele vê a medida com bons olhos. O medo era ter conflito com ele, que é um dos seus maiores credores entre os agentes de jogadores de futebol. Mauro, o que parece que vai acontecer é que esse ano vai ter muito boleto chegando no Corinthians, dos jogadores contratados. Vai ter lá parcela do Garro, parcela do Carrilho, parcela de todo mundo para pagar o Corinthians. Esse modo vida louca vai estar um pouco mais complicado esse ano, me parece. Mas não tem como. As contratações em geral são feitas assim, né? No mundo inteiro. Você contrata o jogador e paga em parcela. Uma hora tem que pagar. Tem vários pagamentos. O site Meu Timão fez o levantamento outro dia e apontou aí mais de 50 milhões de reais para serem pagos nos próximos meses. Algumas parcelas já em janeiro. Algumas receitas já comprometidas. Por exemplo, a receita da Brax, pelo menos em parte, né? A Brax, que é a empresa que comprou ali a exploração das placas de publicidade da Neoquímica Arena, pelo menos uma parte desse dinheiro já está comprometido porque o Corinthians não pagou o Mateuzinho ao Flamengo. Então, assim que chegar o momento que a Brax tiver que pagar ao Corinthians, ela vai pagar primeiro ao Flamengo até quitar essa dívida. E esse pagamento já tem juros e multa, ou seja, o Mateuzinho vai sair muito mais caro do que o valor combinado na época da contratação, porque houve atraso. Ou seja, além disso tudo, os atrasos geram multa e juros. Imagine você, torcedor, se você pagasse todo mês a conta de luz, de água, condomínio, IPTU, tudo com atraso. Vai sair mais caro. O cara faz a conta. Eu gasto tanto de condomínio, tanto de água, tanto de IPTU, tanto da escola do meu filho, tanto do plano de saúde, mas você paga tudo com meses de atraso. Fica muito mais caro. Você atrasa o cartão de crédito, putz, você tá morto, cara. Disparou. Então, essa tem sido a vida do Corinthians nas finanças. Agora, o mais bizarro é que, apesar disso tudo, esse tema ele fica em plano secundário. Essa cifra do Perrone aí, gente, isso dá mais de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. É muito dinheiro. E esse é um dos credores. Um jogador bom, não? Então, lógico, é um dos credores. É o Facundo do Palmeiras agora. 12 milhões de euros. Exato. Facundo foi então vamos aqui fazer um paralelo. Boa observação do Danilo. Você pode pegar 12 milhões de euros e contratar um jovem promissor atacante, ou você pode começar a pagar a dívida com o empresário. Por conta dessa vida louca, como você disse, Tirano. Isso é um negócio que, cara, não dá para ser assim. Não é possível que tantos torcedores fechem os olhos para isso. Não é possível que tantos torcedores se iludam dessa maneira e ainda fiquem com raiva de quem toca no assunto. Eu, como estou andando, porque pensa torcedor, eu vou continuar falando do assunto. Isso não é para o mal do clube, não. É para o bem do clube. Não é possível, cara. Onde vai parar? Onde isso vai parar? E aí, quando soltam esses balões de ensaio, de Pogba, essas coisas... E eu falei na época e repito, na época ficaram zangados comigo quando eu falei, o Memphis Depay é um ótimo jogador, mas não é para o bico do Corinthians nesse momento da sua história. E não é. O Corinthians está vivendo uma vida que não é dele, uma vida que ele não tem condição. Isso é uma mera constatação. Uma dívida de 2,4 bi, segundo o último número divulgado por poderes do próprio clube. Vai bater quanto ao final desse ano? 2,5? Né? Imagina, gente, que loucura. Onde isso vai parar? Então... assim, não vou dizer nem que é preocupante, é um cenário meio desesperador. E o pior é que isso nem se reflete em grandes conquistas, porque o Corinthians não ganha nada de relevante, além de um paulista, desde 2017. Então, o exercício que o Corinthians deveria fazer é olhar para o rival, para o Palmeiras, e ver o que o Palmeiras ganhou de 18 para cá, quando começou um período de jejum de títulos do Corinthians. Tá? Títulos além do Paulista, quero dizer. Esquece o Campeonato Paulista. Veja o que o Palmeiras ganhou 18 para cá. Tá? E veja o que ganhou o Corinthians. Veja o que aconteceu com o Palmeiras e veja o que vive fazendo o Corinthians até hoje, mesmo com troca de gestão. Ô, Casão, tudo bem, então vamos falando, a galera falando em Pogba, Sérgio Ramos, virou uma loucura realmente o Corinthians. Mas vamos combinar. Vamos que o Corinthians não contrate ninguém.
e ele tenta se acertar aí com essa galera que tá aí. O time do Corinthians é bem bom. Sim. Será que precisa do Pogba? Precisa de outros caras? Precisa. A cabeça do dirigente é muito política, né? Ela não é esportiva. É pensamento político. Então você traz o Pogba, só é bom para. Inicialmente, só é bom para o marketing do própria gestão do Augusto Melo. Mas para o clube é só mais uma dívida enorme e um jogador indiscutível. Não estou discutindo o talento do Pogba, até porque eu sou fã muito da bola que eu vi ele jogar, né? Eu fiz a Copa de 18, eu estava comentando França e Bélgica e comentei França e Croácia, né? A final. Foi os 2 jogos da França que eu fiz. Cara, o cara jogou demais. Para mim foi o melhor jogador daquela final e tudo mais. Ok, ele não joga há um tempão, teve diversas contusões, foi pego no doping, o cenário é todo outro pro Pogba. Mas vamos esquecer esse cenário, tá? Cara, trazer um cara como o Pogba só é importante para quem tá trazendo. Aí você solta o cara nas mãos do treinador e ele vai ter que se virar. Sendo que o Ramon Dias terminou o ano com o time redondinho. Tudo funcionando. Tudo certinho. Meio-campo já. O meio-campo, que é a posição do Pogba, é super organizado para o Garro ter liberdade para criar, para o Garro crescer como cresceu, com o Memphis ajudando o crescimento do Alberto. O Corinthians está precisando de laterais, né? Mais um para a direita, porque o Fagner, gente, ganhou um prêmio, a renovação do contrato. O mesmo prêmio The Best que o Vinícius Júnior ganhou como melhor, o Fagner ganhou da direção quando renovou o contrato, né? Então, mas precisa de um lateral para fazer sombra para o Mateuzinho e para dividir, né, o ano com o Mateuzinho. Lá na esquerda, o Corinthians tem 3, sendo que quem joga é aquele que começou o ano em último lugar, né, que é o Bidu. Então você precisa de um lateral. Mas assim, jogadores bons, jogadores que dê para pagar. Porque como você falou aí, o Corinthians entrou em contato com o André Cury, não é isso? O Juliano Bertolucci. Bertolucci. O Corinthians só procura para quem ele deve, né, o credor, quando o cara entra na justiça. O Corinthians só pagou qual foi o jogador que entrou lá que deu fair play financeiro, que deu fair play financeiro? Balbuena. Só procurou o Balbuena porque o Balbuena fechou a possibilidade do Corinthians contratar e de inscrever jogador. Só por isso. Procurou agora o empresário porque ele bloqueou a grana, o Corinthians não entra, aí vai lá e paga. Então o Corinthians só paga quem entra no pau contra o Corinthians e começa a ter uma influência negativa nos movimentos ali. Cerca. Pô, não posso gastar, não posso comprar, não posso escrever, eu não estou recebendo porque vai direto para as mãos do cara que eu estou devendo. Só assim que o Corinthians se mexe. E aí ele fica pensando em contratar jogadores de impacto. Como São Paulo. Bom, eu não sei nem se é verdade, mas o do São Paulo do Dybala. Gente, cara, põe o pé no chão. Olha no espelho. Será que os caras não olham no espelho, cara? Será que não tem espelho na casa desses caras, não? Não tem. Olha o espelho. Muito bem.